nós estamos dando continuidade ao sentimento, e a ideia hoje é falar da função sentimento. E como educar e desenvolver ao mesmo tempo o campo do sentimento. A gente, então, nesses vários encontros que tivemos, a gente foi vendo diferentes emoções, sentimentos, a gente foi vendo sentimento como conteúdo, e sentimento era como uma operação da alma, que é uma operação racional de avaliar e julgar. Então, o sentimento é essa capacidade que nós temos de poder discernir, poder perceber a realidade pela via do sentimento. Certo? Que não é uma coisa fácil também. Mas tu conceituou sentimento, então, como sendo... Função. Função. Agora, né? Uma função. Tá. Então, geralmente, a inadequação dos nossos sentimentos não são tanto pelos conteúdos, mas muitas vezes por nosso sentimento ser inferior. E por ser inferior, acontecem duas coisas. A gente não consegue acolher, discriminar os sentimentos de uma parte, e de outra parte a gente tem um descompasso com todos os fenômenos da função sentimento. Porque se a função sentimento ela é uma coisa de discriminação, de percepção, de acolher e aprender a realidade, o sentimento é um movimento tanto para dentro, né, de perceber o nosso mundo interno, de poder avaliar, discriminar o que passa por dentro de nós, o que a gente sente, das nossas emoções, né, nossos julgamentos pelo coração, a relação que a gente percebe, sente, e também a avaliação do outro. Na realidade, se a gente tem um bom sentimento desenvolvido, bem trabalhado, a nossa capacidade de sentir o outro, discriminar a realidade de fora, também é elevada. Se o sentimento nosso é inferior por algum motivo, a nossa capacidade de poder discriminar essa realidade pelo sentimento, seja interna, seja de fora, fica comprometida. Por quê? Porque o sentimento envolve, como a gente viu um pouco semana passada, vários aspectos. Um deles é a noção de tempo. Noção? De tempo. A noção de tempo é muito mais uma coisa do sentimento do que do pensamento. Claro que o tempo é algo, então o tempo é algo psicológico. Talvez seja essa quarta dimensão do tempo, ela está muito mais, é uma função de relação. Por isso que o tempo tem a ver com o sentimento, porque o tempo só se dá na relação entre o objeto e o espaço. Não existe tempo se existe espaço. Porque aí na física chama de espaço-tempo. O tempo é uma categoria determinada nos campos do espaço, das relações dos elementos desse espaço. Então, foi. Só um pouquinho. A função do sentimento ela é fundamentalmente processual, é um processo que a gente desenvolve, que a gente educa, enfim, para entender, para refletir, para trabalhar os nossos sentimentos. Tá? Eu li aqui a questão do tempo, mas eu não consegui estabelecer o vínculo do processo, da função do sentimento com o processo, e como é que vincula a questão de tempo? Eu posso fazer um comentário? Pode. Em função da aula passada e desse quadro aqui no livro, eu fiquei imaginando assim, uma forma bem simplista, a emoção, alguma coisa que vem naquele momento, pode te levar às lágrimas ou uma situação contrária, né? E passa. Uma coisa bem momentânea. No segundo momento,
falar da paixão. E por último, o amor, que é uma coisa realmente mais durável, por isso a função, a noção de tempo vinculada a um momento breve, alguma coisa intermediária e alguma coisa durável. Não sei se é isso. Mas não só a questão do tempo enquanto uma permanência daquela qualidade que é o sentimento nobre, o sentimento amoroso, mas há realmente duas coisas. A experiência do tempo, uma experiência muito emocional. Vamos ser muito simples, digamos, se a coisa é boa, se está envolvido pelo sentimento, envolvido afetivamente com algo, aquilo voa. Já acabou. Né? Então, o tempo aí é bem uma experiência do sentimento. Né? Se o tempo, se a gente não se relaciona, se a gente não se vincula àquela experiência, a gente começa a acabar, porque ela não te capturou. É o filme chato. É chato, a experiência ou é aflitiva, meu Deus. A festa está me horrível, incomodando então a gente não sabe lá para embora. Então, na verdade, eu acho que é aquela sensação de esperar, né? Tu está esperando é porque tu não está vinculado a nada, tu está aguardando alguma coisa, isso te faz. O tempo não passa. Bem a coisa, e também não só a experiência do tempo enquanto experiência de uma experiência, mas da expectativa também. Se eu vou numa expectativa de um médico muito preocupado, aquele tempo de 5 minutos é doloroso, é denso, ele é pesaroso, né? Então a qualidade do tempo e a vivência do tempo, ela é muito marcada pela coisa afetiva. Mas não só isso. Tem mais. Né? Porque o tempo é uma categoria transcendente. Nós não determinamos o tempo. O tempo, o Kant vai dizer, o tempo e a noção de espaço, ele passa por nós, mas não é dado por nós. Então a gente não é nós que determinamos isso, né? É na relação espaço-temporal que nossa mente tem essa capacidade de avaliar o tempo das coisas, né? Eu tenho tanto clínica, mais de 25 anos, a sessão é de 50 minutos, a sessão da consulta psicológica. Então já é automático em mim, né? Eu estou ali, eu nem cuido do relógio, não estou preocupado com o relógio, mas tem um tempo interno que independe da ansiedade do paciente, do nível de conteúdo, se a sessão está boa, se está ruim, se está vagarosa, se está muito... Né? Eu que na hora que o relógio está ali quase. Então, que noção é essa? Não é uma noção racional e nem uma noção perceptiva, de uma percepção que eu estou olhando para o relógio e cuidando. É uma noção interna, né? Que tu vai se acostumando. Então, mais ou menos isso se dá também enquanto qualidade do tempo das coisas. Não é só o tempo enquanto processo, mas o tempo enquanto também processo interno. O tempo interno, o tempo da natureza daquela coisa. Então, o sentimento nos deixa penetrar nesse tempo. Que a gente fala do feeling. Lembra? Que é o feeling, o tempo, né? O feeling, ter um feeling para dizer, não, eu não posso falar agora para essa pessoa porque ela não vai aguentar. O tempo dela não chegou. Né? Esse tempo psicológico também, né? Então, o sentimento tem essa capacidade de avaliar o tempo, de como colocar as coisas, do ritmo, de como caminhar o processo. Isso também denota uma qualidade de tempo, né? De poder e perceber também o momento certo, o tempo daquela realidade, né? O tempo, né? Se eu falo de muito rápido, se eu falo de mais, eu falo de menos. Se eu falo agora, eu falo depois. Né? Isso tudo está nessa qualidade do feeling E a gente diz também que o tempo dela entender, o tempo dela
o tempo dela elaborar, o tempo dela entender, o tempo dela poder gerir aquela realidade, o tempo dela poder realmente assimilar. Tudo isso são processos psicológicos, onde o seu sentimento se ela é bem trabalhada, ela consegue discriminar e perceber melhor esse tempo. É que eu fiquei muito presa na questão da função como processo. Né? Então, o processo é mais amplo do que uma mera reflexão do meu sentimento, daquilo que eu estou sentindo naquela hora, ou que eu senti ontem, sabe? Eu fiz aquilo, aquele sentimento. É mais do que isso a função. Porque para entrar essa questão do tempo, ela é mais. Não é o tempo cronológico, é o tempo da alma. É o tempo da alma. E o tempo da alma transcende o espaço temporal. Tanto é que nesse momento, se eu sentir um cheiro da minha infância, ou eu criasse um clima emocional que me liga a uma experiência, eu vou para aquele tempo. Né? Aquele tempo naturalmente emerge, porque eu reconheço aquele tempo, ele ocupa um espaço, porque a alma está ligada àquele tempo. Então a gente até que tem gente que está vivendo, mas a alma dela está lá atrás, ou está lá na frente, e ela não está aqui nesse tempo de agora. Eu tenho que ampliar meu conceito de função do sentimento. Por isso que eu não tem ali um conceito de função. Tem, né? Mas é porque diz assim, a função é um processo da consciência que se orienta para realizar, agir e operar. As três. Mas vai mais além. Quando ele fala... As funções são formas de perceber a realidade, de compreensão, derivando de sua raiz sânscrita, não sei ler a palavra, que quer dizer apreciar. Apreciar. A função da consciência, ela aprecia, né? Ela percebe, mas não é só um perceber por perceber, é um apreciar que dá todo esse aspecto do aprender, do discriminar, do agir, tudo isso, né? E da qualidade das coisas também. Né? Então, é que eu fiz a posição do show, objetivei demais, sabe? Eu fico meio confuso aí porque eu sinto não sei se existe essa discriminação entre sentimento e raciocínio, e parece que essas coisas meio que se misturam, então começa a botar a função do sentimento. Que a função do sentimento é uma função racional, é uma raça, é uma forma de julgamento, de avaliação. Então, assim como o raciocínio, o pensamento raciocina, né? O pensamento usa da razão, usa de medida, de avaliação, né? O sentimento também. Mas que são categorias, elas avaliam a partir de uma perspectiva diferente e de categorias de avaliação também diferentes. Por exemplo, o sentimento vai avaliar se uma coisa é boa ou ruim. Né? Mas isso é uma percepção, não é um raciocínio, né? É um raciocínio. É uma avaliação, porque o que pode ser ruim para ti pode não ser para mim. Não, então está dando uma avaliação. Pode até ser errada a minha percepção. Por exemplo, tem gente que tem gente que adora mulheres agressivas, mais fálicas, outros adoram mulheres mais maternais. Então ele avalia que aquela mulher é interessante, outro avalia que não é interessante. Então tem uma avaliação aí, mas que não passa pela cabeça, passa pelo sentimento. Tanto o pensamento como o sentimento, eles são resultado de uma reflexão? De um processo de avaliação racional. Racional. O sentimento ele é racional tanto quanto o sentimento. O sentimento é racional tanto quanto a razão? Quanto o pensamento. Conhecimento. A sensação. Ou melhor, tu pode pensar pela cabeça ou pelo coração. Se quiser usar o seu pensamento. Pensar com a cabeça. Ou com o coração. É aí que eu... Como é que fala assim? Como é que fala sobre o sentimento? Não tem o processo do sentimento.
racional, e pelo coração mais sentimento. Mas é racional também. É racional. A cabeça é o pensamento, o coração É o sentimento. é o sentimento. Mas dois são formas de razão. Se fazem com O sentimento é o coração. É o coração. Mas também é raciocinado. É raciocinado. Não é uma coisa não raciocinada. pensado. Mas é mais coração, o sentimento é mais coração do que razão. Sim. Não, é razão. Aqui, Tá. Não pegue razão com pensamento. Aqui, ó, mas só para assim, uma pessoa que está motivada pela raiva, por exemplo. Ela faz um ato motivada pela raiva. Se ela fosse racionalizar, fosse pensar, ela não faria. Não? mas aí é uma emoção. Desenvolve uma É autoconhecimento. Dessa Mas essa é a crença comum, né? Porque se ela sentiu raiva, ela já avaliou pelo coração. Não, digo, mas a crença comum é que isso, é que se tu faz uma atitude impensada. Gente, vamos lá. A vida inteira a gente aprendeu essa O chinês diz que esse mesmo coração tem nada. Assim, ó, quando eu sinto raiva, que é uma emoção, é uma resposta já minha. A emoção já Eu já fiz uma avaliação, já é uma me resposta. agrediu. Então eu já avaliei com o coração. Tipo, eu me senti humilhado, eu me senti agredido, eu me senti ameaçado, eu me senti desconsiderado, eu me senti rejeitado, eu me senti invalidado. A minha resposta é a raiva. Mas o sentimento já avaliou. A raiva foi uma resposta à minha vontade. Porque se eu não me sentisse assim, eu não ia ter raiva. Justamente porque eu avaliei o outro como alguém que está me ameaçando, ou me impedindo, ou me desqualificando, porque eu avaliei isso. Eu julguei Não isso. necessariamente corretamente. Mas o pensamento também, né? Sim, claro. Eu usei a razão, eu usei a razão para eu reagi com raiva. Agora, como é que eu vou lidar com a minha raiva? Se é pelo sentimento, pelo pensamento? Aí que entraria. Daí tu pode lidar com a raiva, é um segundo momento. Eu vou lidar com a raiva pelo sentimento. Não, mas isso está me fazendo mal. Né? Isso não adianta para a pessoa. Ou posso pensar pelo pensamento. Puxa, mas a raiva, eu vou pedir na doutrina espírita que a raiva, ela puxa miasmas, e a raiva e eu sinto raiva do outro, eu daria todas as coisas ruins do outro. Então não é bom eu sentir raiva. Então eu vou me trabalhar. Tu pode ir tanto pelo pensamento ou pelo sentimento. Né? E claro, como muitas vezes o sentimento já está inferior, o julgamento foi feito por um sentimento inferior, eu não consigo operar pelo sentimento. Aí a razão da cabeça ajuda a resgatar o sentimento superior, porque eu me perdi no sentimento. E aí aqui ajuda a cabeça a entrar muito. Sim, para te trabalhar, para refrear. Quando se perde o sentimento, daí ele não é emoção, então daí já não está misturado com. Não, quando se perde o sentimento, você é capaz de avaliar. Tá? Porque o sentimento é inferior. Porque o sentimento inferior, não só, então ele vai perturbar essa dinâmica relacional que envolve o tempo das coisas. Então eu posso atropelar o outro pelo meu sentimento inferior. Eu posso ficar com uma reação deslocada no tempo e no espaço. Quantas brigas numa relação entre casais, entre família, entre irmãos, entre amigos, não começa por besteira. E não tem nada a ver com o momento. Tá? Eu dei o exemplo da toalha. Não. Vamos pegar um exemplo assim. Uma pessoa. Vamos pegar outro exemplo da cozinha. Uma mulher chega para o marido e diz assim: ela está incomodada com uma série de coisas. No trabalho, com as amigas. E ela está exausta
não dá muita bola, tu é melhor do que elas. E ela não se sente acolhida pelo marido, né? Ela acha que ela está dando pouca atenção para ela. E um dia ela chega incomodada no trabalho, mas ela está cansada das mesmas respostas do marido. Puxa, parece que tu não dá uma... Ela começa a conversar. Parece que não está dando valor para a minha dor, né? Tu acha que tu não me dá razão para aquilo que eu sinto, né? E diz, olha, ele responde para ela, realmente, eu não sinto como você, eu não posso sentir a tua dor nem retorno por ti. Eu entendo que muitas vezes tu age, ele foi muito racional, que tu age, eu acho que tu age de maneira exagerada, que tu não tem que botar tanta energia naquela história, mas é a tua dor, é tu que vai ter que resolver. Eu não tenho como resolver isso. E ela fica sentindo, ela concorda, tudo bem, mas ela fica magoada. Mas como ele foi racional, o que ele falou é sensato, e ele realmente não se envolveu com ela, um lado dela aceitou, mas aquele lado ferido, maltratado, indignado, raivoso, que está querendo, né? Ficou incomodado e ficou magoado com ele também. Passou meia hora, daí ele vai na cozinha, pega uma banana, e em vez de botar no lixo, deixa ali no balcão da pia. E ela chega e diz, o quê? Pensa que sou uma escrava? Por que você botou a banana aqui? O que tu está pensando? E ele, puxa, só fui ali pegar uma outra coisa, né? Daí ele já estoura. E tu também. Daí começa uma coisa violenta a partir de uma casca de banana, que era só ela botar na pia e dizer, meu bem, né? Mas ela não está brigando pela casca de banana. Ela está magoada por causa daquele sentimento de rejeição dela há uma hora atrás, que ela se sentiu compreendida, ela guardou, ela não elaborou, e aí a casca de banana foi a oportunidade de ela soltar toda a mágoa dela, e aí, então o sentimento de flor fica, já nesse descompasso do tempo. Outro fica incubado, e aí... Tá, mas qual é a sina do coitado do marido nessa situação? Quando ele faz essa ideia? Não, daí ele também descompensa, também briga, cara. Eles dois descompensam, ficam dois loucos, gritando, né? E reagir mal também, ele se sente injustiçado, agredido, e ele já levanta a voz com ela também. E de uma história pequena, começa uma coisa violentíssima, que de repente na volta até a separação. Caso de uma casca de banana, senão morte entre os dois, entende? Então, você vê assim que, por isso não trabalhar, avaliar bem o sentimento, muitas vezes ele vem correndo por baixo. O correto seria ele refletir com ela a situação que ela viveu. Mas ele não tem correto. Não tem correto. Ele fez a parte dele, não é obrigado a compreender sempre ela, nem sentir por ela, e nem colher, porque também pode estar cansado. Qual é o correto? O ideal. Vamos pensar em termos de ideal. Qual seria para E olha lá. se tratar? E olha lá, esse ideal seria se tratar. Os dois se tratar. O ideal diz assim, ó. O ideal seria ela dizer assim, realmente o meu marido não conseguiu me acolher como eu gostaria, vai ser uma fantasia minha, ele está cansado também, já falei 1000 vezes essa história, eu não tenho alcance do que pode me sentir realmente, eu não fez chegar na minha dor, porque essa dor é minha. Ela que tinha que fazer. Ela, e o ideal dela, né? E o ideal é dele que puxa, a minha mulher é neurótica, ela bota a energia fora, mas como eu sei que ela está ferida, eu dizer, meu bem, vem aqui, não fica assim, né? Essa mulher não te entende, mas eu estou aqui, né? Eu não posso te ajudar, mas tu pode contar comigo e vamos tentar esquecer, vamos fazer uma coisa. Isso seria o ideal dos dois, né? Mas o ideal é o ideal, sim. Uma coisa Para ser tem que ser muito equilibrado. Mas tem que ter realmente uma facilidade e a gente está atravessado de muitas coisas, né? Então, o que acontece? Se o sentimento é inferior, ele avalia mal o que se passa comigo, avalia mal o que se passa com o outro, há um descompasso do tempo, né?
uma desmedida das coisas, né? Ali há uma mistura também daí de realidades diferentes que se misturam, né? Eu posso ser caridoso, por exemplo, não porque estou avaliando realmente o site do outro, mas pela minha carência. Então eu sou movido não pela uma caridade legítima, mas por uma carência, né? Então, na verdade, o sentimento acaba distorcendo, misturando, deslocando, descompensando, e aí vai dando várias confusões. Mas uma mesma situação, com o mesmo casal, tá? A pessoa pode reagir diferente, ela pode reagir com mais maturidade, depende do momento, depende da situação, e da capacidade dela. Da capacidade dela e dele. Não quer dizer que sempre vão funcionar da mesma forma, né? Não, quer dizer que sempre pode ser que se fosse numa quarta-feira, ela teria chegado diferente, ou teria num outro clima interno, e a história podia ser. É o mesmo casal, mas o momento foi diferente. O conteúdo implicado também, se fosse um outro conteúdo, uma outra questão, talvez tivesse uma outra dimensão, tudo isso varia. Não quer dizer que vai sempre da mesma forma. Se for sempre a mesma coisa, estou ferrado. Mas então, essa é a questão do tempo, é o momento que não só do tempo, uma questão de capacidade avaliativa, de maturidade, do conteúdo também que envolve dentro de um tempo. Mas esse tempo, muitas vezes, é o tempo do complexo, né? Não o tempo da situação, do momento, mas o tempo do complexo. Se eu estou uma situação absolutamente igual, não muda nada na situação. Tá? Ela está chateada com o trabalho, com o fato de ter que estar cozinhando, que ela não está com vontade, e mais a casa que está toda não sei o que, ela não está naquele momento. É um momento, é um tempo. Tá? Aí vem o se essa conjuntura daquele momento não fosse só um outro elemento, ela poderia nem colocar aquilo como uma mágoa, um desconforto. Ela queria colo, você não deu colo, ponto. Mas ela também não pediu colo. Ela pediu colo. Ela não pediu colo. Da maneira dela. Ela não pediu colo. Sim, do jeito dela, mas ele não tem o direito de achar que ela quer colo. Quer dizer, ela queria que ele concordasse com ela. E ele não está concordando com ela, porque ela está bloqueando mesmo também. E queria que ela entendesse o sentimento dela no grau de perturbação que ele está, que é difícil de avaliar. Então isso não talvez o que ela quisesse é ter colo, mas ela não consegue, pela função inferior do sentimento, trazer isso de maneira clara. Amor, eu briguei novamente mais uma vez, eu briguei com minhas colegas, mais uma vez eu chateado, estou precisando de ti. Né? Não, parece que tu não me compreende, ela começou assim. Parece que tu não está aí para mim, que tu não percebe. Ela começou questionando e desqualificando a capacidade dele de chegar nela. Então ela veio com um julgamento, ela não falou. Isso que a gente, uma dificuldade, em vez de falar da gente, do nosso sentimento, a gente fala ou da situação ou do outro. Sim. A capacidade de. E não do que a gente está sentindo. A gente interpreta a realidade do nosso sentimento. E a gente não fala do nosso sentimento. Então, uma coisa é a criatura, por exemplo, que acontece muitas vezes, né? Alguém vir para terapia e dizer assim, isso é muito comum. Porque meu marido é um déspota, ou minha mulher é uma piranha, eu me sinto castrado por ela, porque tudo que eu faço, ela me desqualifica, eu não aguento essa mulher, porque tu vê, ela não me dá força para nada. Eu não estou dizendo nada de realidade, de fato, não trouxe nenhum fato. Ela me trouxe uma fantasia da esposa, ela é uma piranha, do que ela sente, que ele sente. Então, se eu acreditar nisso, puxa, cai fora, tem testículo de ouro para cantar, né? Uma mulher dessa, tu vai ganhar, tu vai pro céu, né?
qualquer coisa do gênero. Daí eu resolvi chamar a mulher. Né? Então tá, deixa que eu vou conversar com essa filha. Vou te falar com essa megera aqui. E vem a mulher super sensata, né? Ele falou que tu caça muito ele. Olha, doutor, ele chega 8 da noite, fedendo. Eu pedi para ele passar no supermercado, ele não passou no supermercado. Ele quer chegar em casa, comer, assistir na TV, e se eu cobro dele, ele acha que eu estou castrando. Né? Ele acha que estou castrando porque todos os sábados ele quer jogar bola e depois ir para a mãe dele. Quando eu preciso sair com ele, então ter um passeio, ele nunca quer. Então, isso é castração, quer dizer, ela vai me dar fatos. Daí eu vou dizer, puxa, ele que é infantil, as questões dela é razoável. Mas se eu vou só pelo sentimento, eu embarco numa viagem, numa história, que eu vou chorar. Então, se eu ouço um, eu choro pelo coitado. Se eu ouço a outra, né? Então, por quê? Pelo drama que a pessoa faz, então a gente não. E é isso que é o nosso problema, a gente traz o nosso sentimento, o nosso julgamento da realidade, não traz a realidade. Daí o terapeuta diz assim, mas por que tu está dizendo que ela é tão piranha, castradora? O que aconteceu? Que momento ela é assim? Me conta uma situação para mim poder avaliar se o julgamento dele é correto ou não. Porque se eu ficar só pelo sentimento, eu vou dar um prêmio para esse cara e vou dizer que essa mulher não presta. Não é bem assim. Então, isso que é o cuidado que a gente tem que ter. Porque geralmente a gente já vai com a nossa, pelo nosso sentimento inferior, avaliando, julgando, interpretando, dando já, condenando e já dando a penalidade para o mentor. É isso que a gente faz. E muitas pessoas já estão com o sentimento pronto e só colocam o fato desse sentimento, e não o inverno, de colocar o sentimento dentro do contexto de vida. Ela inverte. Por exemplo, se eu sou paranoico e acho que todo mundo me persegue, eu tenho uma fantasia que as pessoas estão sempre falando de mim, eu estou me julgando, né? Então eu já carrego essa verdade, que é uma verdade interna, uma fantasia que eu criei. Então a pessoa me olhou com cara de curiosidade, eu já acho que ela está me julgando. Essa pessoa está me julgando. Ela olhou para o lado, está querendo falar com outra pessoa de mim. Então, na verdade, eu já interpreto os fatos dentro daquilo que eu já julguei e estou na minha condição de não entender o contexto. Eu faço eu corrompo a realidade para poder adaptar ao meu sentimento. Então isso é muito comum. Nosso sentimento inferior faz isso. Mas aí no caso então tu não está racionalizando, tu tá vivendo pelo sentimento. Estou vivendo pelo sentimento inferior. Mas é o sentimento que tu tem, né? Sempre gera ou tem como característica, como consequência, um desequilíbrio. Esses compassos, essa avaliação mal feita, porque a gente julga mal. O sentimento inferior, essa capacidade de ter a razão do coração, está prejudicada. Ao mesmo tempo que eu também, se sou tomado por um pensamento equivocado, eu faço uma lógica equivocada. Eu posso partir até, se eu partir um pressuposto equivocado, mesmo que a lógica seja coerente, se eu partir de um pressuposto equivocado, o julgamento tem que ser equivocado. Eu já pressuponho. Então, tinha uma premissa errada. Por exemplo, os espíritos todos não mentem. Os espíritos todos são gente de paz. É um conceito que eu faço. Daí eu vou trabalhar com o espírita, vou dizer, não, eu vou contratar o espírita, porque o espírito não mente. E aí o cara me ferra. Porque eu achei que. Então, na verdade, eu avaliei por um conceito que eu fiz da minha cabeça que está equivocado. E aí não conferi meus sentimentos. Eu fiz uma entrevista com um cara, onde eu achei esse cara assim meio malandro, eu tinha impressão ruim, meio desligado, meio deitado. Meu sentimento é dizendo, opa, tem uma coisa estranha, mas ele disse que ele é espírita. Daí eu embarquei
no discurso, né? E não dei voz para o que eu estou sentindo. Gelson, essa função sentimento que nós estamos vendo é dentro da teoria do Jung. Isso. Mas tu fez uma teoria que é a tua visão ali que... Sim, eu juntei com o espiritismo, com alguns autores, né? Tá. E tu fez meio mais filosófica, né? A gente não precisa entender da psicologia, porque não é a tua explicação ali, né? Não, eu passo pelo caminho da psicologia também, né? Aqui nessa parte ainda que tu está explicando até agora, o sentimento? Eu sei que parte você está falando, né? Não. Hoje aqui? Tá, hoje aqui. Não. Porque, por exemplo, tu não divide, tu não separa, tu separa como sentimento inferior e superior, e tu não separa como, não, esse é o sentimento de coisas, do tempo também. O tempo se divide, se for tempo, coisas do passado que ela está trazendo, né, que já está avaliado por coisas do passado, daí seria um complexo. Senão, claro, tudo isso que eu estou Tu falando. não está botando essa teoria, eu sei. Tô também. Não está desligado. Tá. Sempre a relação do sentimento inferior tem tudo a ver com o complexo. Por exemplo. Mas é só antes de entrar na discussão, não quero te cortar, mas tu fala sentimento inferior, o sentimento a pessoa tem, pode ser superior ou não. Isso que eu não entendi que tu chama de sentimento inferior. Não é o conteúdo do sentimento inferior, é o sentimento inferior. Eu tenho pouca capacidade de avaliar pelo sentimento. Esse é o sentimento inferior. Como é que é? Não tem posição. Eu tenho pouca capacidade de avaliar pelo sentimento. Assim como uma pessoa que tem um déficit de intelectual. Tem pouca capacidade de avaliar pelo raciocínio. O sentimento inferior é pouca capacidade de avaliação do sentimento. Pelo sentimento. Então, o sentimento inferior não é assim, raiva, não é o tipo do sentimento. Agora tá. Esse conceito eu não tinha. Tá. Então, assim, por exemplo. Até a raiva, desculpe. Até a raiva pode ser inferior ou superior se está no pode ser adequado ou inadequado. Inadequado pode. Pode ser que a raiva seja realmente uma resposta adequada aqui no momento. Uma indignação. Depende do processo. Né, pode ser uma emoção de resposta positiva, adequada, ou sentir que a gente foi bem avaliada. Realmente o cara queria me humilhar, e não é só uma impressão minha, não é só um sentimento meu enquanto um sentimento de inferioridade. Não, o cara realmente agiu de maneira inadequada, realmente ele foi um cara que agiu intencionalmente, maldosamente, e eu sim me senti incomodado com justeza. A indignação é natural numa situação dessa. Então, assim, por exemplo. Inferior, então, quando tu tem pouca capacidade de avaliar pelo sentimento. Pode ser inferior, pode ser raiva. Qualquer função pode ser inferior. Sentimento, sensação, intuição, pensamento. Agora, quando eu tenho pouca capacidade de avaliar pelo sentimento, eu estou falando de uma função inferior do sentimento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho, e claro, o complexo interfere na função. Eu posso até ter uma boa capacidade de avaliação pelo sentimento, mas se eu estou tomado por um complexo, a minha avaliação pelo sentimento pode estar perturbada. Um exemplo. Eu tenho uma coisa mal resolvida com meu pai, que vem de anos. Era um pai muito castrador, agressivo, um pai que exigia muito, mas não me apoiava, um pai que me rejeitava, preferia todos os outros meus filhos do que eu, o que vinha de mim sempre ele via como negativo. Então ficou uma marca, uma ferida com ele que eu engoli e de uma maneira fui levando a vida, mas isso me faz ter uma certa dificuldade com a autoridade. Então eu já tenho essa dificuldade mais ou menos minha de lidar com a autoridade.
Que é o complexo. Que é o complexo. Mas daí, por questões do destino, da sincronicidade, de uma série de coisas, eu arrumo uma pessoa que, além de ser uma autoridade, um chefe, ou o sogro que eu fui conhecer, ou o presidente da casa espírita, ou seja lá o que for, que tem um papel de autoridade, além de eu ter essa dificuldade de chegar lá, ele tem um tipo de olhar, um cabelo, uma forma de falar que é muito parecida com o meu pai. Mas eu não me dou conta disso, pergunta. Sim. E aí eu sinto o coração batendo. Quando ele fala, eu tenho intimidade com a autoridade, eu fico com mais raiva. Eu me sinto humilhar. Ele é muito crítico, ele tem um problema muito vezes com o pai, ele sempre me desqualifica, ele não dá muita chance para mim. Até que um momento eu estouro com ele. Quando daí começa, fico acumulando todas as coisas, né? E daí quando eu estouro, não é só pela situação, ele diz, Gelson, não gostei do teu sapato. O que tu tá pensando? E aí, eu não só estou reagindo emocionalmente pela situação, eu não estou só reagindo pelos acúmulos das coisas que ele me humilhou, mas estou reagindo com toda a figura de autoridade, e especialmente o meu pai. Então, eu não estou agredindo ele, eu estou agredindo o meu pai que estou tirando. Tá? Só que naquela sim, mas vai dizer isso pro cara. Ele não está sabendo. Eu não estou sabendo, eu só tenho uma explosão. Tu imagina o chefe lá do outro lado, o que vai pensar? O cara vai, né? Então, né? Talvez não precisamos bater palma até que eu veja alguém desfala uma coisa para esse cara. Né? De repente eu estou até também inconscientemente ou mediunicamente assimilando todas as raivas do povo ali. Cara, eu estou reproduzindo também com o bode expiatório. Então o bode junta tudo, né? Tem uma avalanche depois. Só que é um descompasso. Não está o contexto, só porque ele falou do sapato, o jeito dele dizer que ele não gosta do sapato, que é feio, sei lá o quê, né? Mas bastou para explodir. Então, o complexo fez eu avaliar mal aquela atitude dele, e eu interpretei pela milésima vez meu pai está me desqualificando, meu pai está me rejeitando, meu pai está exigindo demais de mim. E aí eu reagi não ao sapato que ele me criticou, nem a crítica dele. Porque eu estou absorvido pelo complexo. E aí, quando não está o complexo, quando não tem uma figura de autoridade, quando não tem alguém parecido com meu pai, a pessoa pode me criticar, pode me julgar, e eu não tenho essa reação. Então, bateu na ferida do complexo. E quando bateu na ferida do complexo, o homem foi fora. Perdi esse equilíbrio, porque aí a minha avaliação ficou prejudicada. Então, o complexo está muito junto às vezes. Então, o sentimento superior seria quando raciocina bem pelo coração. Pelo coração. Eu não sou contaminado por marcas de sentimento, por afetos mal resolvidos. Eu não sou contaminado por meus complexos. Eu não sou contaminado por incapacidades internas minhas. Eu não sou prejudicado por uma inabilidade do meu sentimento. E nada que interfira nessa habilidade. E o que tu explica a emoção no começo é para mostrar que ela está dentro, que a gente vai lidar só com o sentimento, que a emoção. Ou a emoção seria quando é o sentimento inferior? Não, o sentimento inferior provoca emoções exageradas, deslocadas e, digamos assim, inadequadas. O superior provoca emoções? Provoca emoções. Na vida tudo está meio misturado, gente. Eu fiz uma coisa didática. Mas na vida, as coisas tudo estão junto. Mas assim, eu poderia ter um sentimento superior, mesmo se eu estiver envolvido com um complexo ou envolvido, né? Eu não sei como é que se chama. Pode. Poderia ter uma reação de sentimento superior numa situação dessa? Pode. Eu digo assim, puxa, esse cara, eu me doeu, porque ele fez uma crítica. Eu falei, puxa, isso está me doendo porque ele está agindo que nem meu pai. Mas eu tenho que entender que ele não é meu pai. Ele não está me querendo
isso tudo que eu estou sentindo não tem culpa. Então, mesmo que eu estou doído, mesmo que eu estou movido pelo complexo, eu tenho a compreensão que o que eu sinto não cabe ali. Então, eu consigo avaliar sem me deixar levar pelo complexo. E se a emoção, sim, com certeza. Se a emoção liga com o físico, né? Explica ali. E o sentimento não, né? A reação, não sei como é que se liga. A emoção vai para um nível mais neurofisiológico, né? Isso, né? Reações mais desse campo físico. Não. Daí o sentimento inferior e superior não tem a ver, não entra isso, ou no inferior entra? Entra nos dois. Nos dois. Nos dois, porque o sentimento superior pode provocar emoções que atingem também a nível fisiológico. É o caso do choro, da emoção que leva ao choro. E pode ser bom. O choro pode ser superior. Pode ser superior. Pode ser superior. Pode ter. Olha, por exemplo, né? Vou pegar duas emoções muito parecidas que a gente tem uma dificuldade de avaliar. Eu posso avaliar pelo sentimento inferior e sentir pena da pessoa. Eu posso avaliar pelo sentimento superior e, em vez de pena, sentir compaixão. E chorar nos dois. Nos dois tem uma sensibilidade em relação ao outro. Só que um é pena, uma coisa que desqualifica a pessoa, me dói por pena, porque eu me identifico também com a minha dor, e o outro tem compaixão, que é diferente. Então na verdade. Tá, mas pena, eu não sigo tanta distinção a pena e da compaixão. Porque a pena tu está interpretando a pessoa como se ela não tivesse capacidade e resposta para lidar com essa pessoa. Tu tira o poder dela. Desqualifiquei ela. Desqualificou ela. Coitada dessa criatura, como se fosse um pobre diabo, perdido, desamparado de Deus e do mundo, que não tem recurso nenhum. Eu estou tendo pena dela, né? Como se ela fosse uma pessoa incapaz. E compaixão não, o cara está sofrendo, eu me sensibilizo com a dor dele, mas eu não desqualifiquei ele, apenas desqualifiquei. Eu tenho vontade de ajudar. Tentando ajudar igual, mas não se sentir pena. E a pessoa recebe melhor também. Recebe melhor, pena. Daí seria então um sentimento superior, tipo inferior. Tipo pena provoca uma emoção inferior, que é um choro por. Um choro, porque eu estou chorando por mim também, né? Me identifiquei com aquela dor, não é pelo outro, né? E a outra é compaixão, sou sensível à dor dela Na verdade, inferior tem a ver com o tal do complexo, coisas. Também está chorando por ele até, né? Pode ter a ver com o complexo.